Eis os fatos como nos foram contados. Tudo isto me faz refletir e talvez aos vossos leitores. Não pretendo dar qualquer explicação, qualquer opinião. Isso aqui é o cara contando por Kardec, né? Direi apenas que tenho inteira confiança na boa-fé da pessoa de quem os ouvi e subscrevo o meu nome como garantia da exatidão de meu relato. S.C. Hall. Aqui é o nome da pessoa que contou a história para Allan Kardec, né? Então, meus irmãos, isso aqui é um relato muito interessante, né? Desse espírito falador, né? Kardec diz que não é bom, não é razoável nós termos medo, né? Da presença dos espíritos quando elas se fazem de forma mais patente, né? De forma de pancadas, de visões, de aparições, né? No caso é aparição. Primeiro deveríamos perguntar o que ele quer. Mas como nós não temos esse hábito, no caso aí a família adquiriu um hábito com a persistência do espírito, né? Adquiriram o hábito. Mas a princípio houve muito medo, né? O homem, quando viu ele lá com aquela capa dele, né? Com aquele manto, sentado numa rocha lá na frente da casa dele, que o homem olhou, de repente não viu mais. Eu, quando estava lendo aqui, eu me arrepiei todinho. Entendeu, pessoal? Mas era um bom espírito, afinal das contas, né? É porque eu também não sei, João, assim com as outras pessoas. Comigo, por exemplo, eu já percebi, depois de você trabalhar a mediunidade por muitos anos, você vai começando a perceber o que é que acontece com você, né? Em várias situações, né? Então eu já percebi nesses anos de trabalho mediúnico que eu tenho muita facilidade em captar emoções das pessoas, como se fosse uma esponja. Você, por exemplo, você está ali conversando comigo na maior alegria do mundo, mas você por dentro está com algum problema que está lhe dando uma tristeza. Eu capto com muita facilidade aquela sua. Aí às vezes eu estou conversando com você, me dá aquela tristeza, aquela angústia que está vindo de você, mas você está conversando alegremente. Então às vezes até no começo me dava meio, eu estou sentindo isso de quem? E depois descobri que você estava passando por um problema que você não queria que ninguém soubesse. Então já aconteceu de eu ver espíritos e não senti medo nenhum. E já aconteceu, como nesse caso aí da porta do banheiro, de eu sair apavorado de dentro do quarto. Aí eu fico me perguntando por que isso acontece comigo. Às vezes talvez seja um sentimento que eu estava sentindo do próprio espírito, sabe? Porque quando o espírito é bom mesmo, quando ele é um espírito mesmo legal, é praticamente impossível sentir medo. Então, Eu Beto, senti aproximações de espíritos que eu não tive medo nenhum. pessoal, isso aí que o Beto tá falando é uma maravilha. Sabe por quê, pessoal? Porque muita gente diz assim, eu morri de medo de estudar espiritismo, porque eu achava que se eu fosse estudar espiritismo, eu ia começar a ver espírito, né? Pelo contrário, olha o que o Beto está relatando para nós. O fato do Beto ser médium faz com que, além dele perceber a presença do espírito, de algumas vezes, não é todas as vezes, mas de algumas vezes ele perceber, ele inclusive sabe os sentimentos do espírito, que se ele é um espírito que está sofrendo, se é um espírito bom, se é um espírito mau. Então ainda tem esse entendimento que a mediunidade dele facilita. Por isso que a mediunidade, ela não é uma desvantagem para aquele que tem, que possui. Ela é uma vantagem, porque a mediunidade percebe. Se você tem um inimigo e o inimigo é invisível, se eu não tenho mediunidade, eu nunca vou saber que eu tenho esse inimigo invisível. Mas eu tendo a mediunidade, eu sou o primeiro a saber que eu tenho um inimigo, aquele espírito que está tentando me obsidiar, me perturbar. Está entendendo, pessoal? Agora isso é uma coisa particular de cada um, né?
Eu posso falar das minhas percepções como médium, né? Aí outros médios têm outras que eu não tenho, eu tenho algumas que eles não Sim, têm. é diferente, Né? é diferente. Pessoal, é por isso que é importante o aprendizado. Ó, pessoal, quando eu faço essas aulas aqui, eu não tenho outro intuito a não ser demonstrar para vocês a importância do aprendizado da doutrina, né? Aqui não vai nenhum interesse em mostrar algo fantástico, né? Para chamar atenção, para fazer graça, nada disso não. É pela importância do aprendizado. Então o conhecimento da doutrina, o conhecimento da teoria, e aqui nós falamos de teoria espírita, ele nos traz muita segurança, principalmente para quem quer trabalhar na mediunidade. Vou dar um exemplo aqui. Havia um irmão lá na casa de Francisco, num grupo que eu fui colocado para dirigir esse grupo uma época lá em cima, isso em 2015, por aí assim. E ele tinha uma mediunidade, Beto, assim, de certa forma fácil, né, de o espírito chegar por ele e se comunicar. Só que havia uma característica de sempre que o espírito que se comunicava era sempre um espírito sofredor. Ele não tinha o hábito de receber um outro tipo de espírito, sempre era sofredor. Aí um belo dia ele chegou para mim e confessou o seguinte, ele disse: João, às vezes, foi quando terminou uma certa reunião, ele disse: olha, às vezes, e hoje aconteceu, de eu perceber a presença de um espírito querendo falar por meu intermédio, mas eu percebi que não era um espírito sofredor. Ele vinha dar uma comunicação boa, uma comunicação talvez instrutiva. Mas eu sou tão tímido, eu tenho tanto medo eu tive tanto medo de deixar de falar, com medo das pessoas depois de falarem mal de mim. Eu disse: como assim falar mal de você? Eu disse: não, porque se eu sempre só recebo o espírito sofredor, como é que agora eu quero receber espírito orientador? Aí vão dizer que eu estou me achando. Eu disse: não, meu irmão, pelo amor de Deus, não pense desse modo não. Sabe o que é, Beto? Isso era falta de estudo dele, Beto. Falta de estudo. Porque se ele estudasse a doutrina, livro dos médiuns, ele ia ver que ele não tinha que ter esse sentimento, esse medo. Porque o espírito que vem se comunicar através de um médium, o médium tem que ser fiel ao que o espírito está falando. Ele só tem que tomar cuidado com palavrões, coisas que vão atingir o decoro, apenas isso. Mas fora isso daí, ele tem que deixar o espírito falar o que ele quer, aquela raiva que ele está passando, né? Exatamente. Né, Interferiu menos. É um negócio que você só vai ter, você só vai fazer isso, digamos assim, de uma forma assertiva com a prática. Porque é um negócio, se a gente for falar assim, as pessoas vão pensar que é muito complicado, e às vezes é mesmo. Você tem que ter um equilíbrio entre você deixar o espírito falar o que ele quer, e ao mesmo tempo você também tem um controle. Falar entre o que ele quer, entre aspas, né? Isso. É como você falou, você não vai deixar ele falar o palavrão que ele quer, nem socar a mesa do jeito que ele quer. Isso. Nem tá naquele fuxico, naquele rebuliço, né? Pois é, mas o que o Beto está dizendo é o seguinte, ó, reforçando aí. O que o médium tem que fazer é entender que a comunicação não é dele. Ele não passa de um mero instrumento, um telefone que está tocando de lá para cá. Entendeu, pessoal? Ele é um instrumento. O espírito tem que dar o recado dele como ele quer. Se o espírito é sofredor, ele vai falar de sofrimento. Se ele é um orientador, ele vai falar de orientação. Então, o médium não precisa ter esse medo de dizer: vão achar que eu estou querendo ser importante, né? Que eu estou querendo ser um médium importante. Não, o médium não tem que se preocupar, porque a mensagem não é dele. Não é dele. Assim seria dele, né, pessoal? Diga, Beto, continue, meu irmão. É isso que eu ia falar, interferir o menos possível, você se resguarda já do começo, naquele resguardo moral, resguardo de atitudes, oração, ali já é meio caminho andado, ou quase todo andado. Se você tiver boa intenção,
Se você tiver com, se vocês pegar na oração, naquele recolhimento, e Isso. você tiver num grupo que seja um grupo coeso, um grupo que está ali com o objetivo de aprender, de ajudar, de estudar, de se melhorar, aí não tem erro e não tem que ter medo. Né? O grupo lhe dá apoio, você é uma parte do grupo também, é um elo da corrente, né? Isso. E não tem o que. Agora é como eu estou dizendo, no começo a pessoa pode pensar que é meio complicado, mas com o passar do tempo você vai pegando o macete, como diz o Matuto, né? É isso mesmo, velho. Muito importante esse esclarecimento aqui. Então, pessoal, essas lives que a gente faz aqui, o objetivo é a gente tirar essas dúvidas, é trazer essa orientação, porque aqui tem alguns médicos que participam desse estudo. E sempre que eu posso, eu coloco, quando eu percebo que a live ela tem orientação para os médios, eu também posto lá no grupo mediúnico, no grupo da casa onde estão ali relacionados os médios, né? Para a instrução. Então é isso. Mais algum questionamento aí, pessoal? E confiar nos nossos mentores na espiritualidade, né? Sim. E aí tem a espiritualidade, ninguém faz nada. Exatamente. Diga, Jana. João, é sobre o assunto nós estamos falando aqui de ruídos. Aqui onde eu moro no 6º andar, e o prédio ele é muito assim, todo mundo é muito silencioso, ninguém faz muito barulho aqui, dificilmente a gente ouve barulho no prédio. Uhum. Na rua não, que é horrível. Mas existem os ruídos aqui, principalmente assim, por volta de 9, 10 horas da noite, às vezes um pouquinho mais tarde, de arrastado, como se estivesse arrastando uma cama, uma mesa, um sofá, assim, móveis pesados. E eu ouço em cima. Só que em cima é o telhado. Em cima é o telhado. E dá a impressão, a minha vizinha, o vizinho dela de baixo já veio reclamar dela uma vez que ela estava arrastando móveis por volta das 10 horas. Aí ela disse para ele assim: não, meu filho, não sou eu não, que eu sou já uma senhora de idade, eu moro sozinha e eu não tenho condições de arrastar um móvel sequer, aqui em casa está no pleno silêncio. Esse não, mas a senhora arrasta todo dia, a senhora arrasta móveis. E eu ouço, volta e meia eu ouço, como se tivesse, e o prédio está em completo silêncio. Em cima não mora ninguém, porque é o telhado. Então eu digo assim, eu ouço. Aí eu fico só pancadas de porta, de janelas. Aqui mesmo no apartamento, eu volta e meia, eu escuto pancada de janelas. Eu vou olhar, a janela está aberta, não tem nada balançando. Eu olho na cozinha, às vezes derrubo alguma coisa que cai na cozinha. Eu vou lá olhar, não vejo nada. Eu também não me apavoro, eu só faço olhar. Também não pergunta, não? Não sou curiosa. Eu só vou olhar, mas eu não tenho curiosidade de perguntar nada. Assim, na cama mesmo, muitas vezes na cama, eu estou deitada, começando a dormir, ela afunda, o negócio sempre afunda do meu lado. Eu sinto assim como se tivesse um passado a mão na cabeça. Eu sempre sinto essas coisas. Na cama, principalmente, afunda como se tivesse alguém deitado ao lado. Eu já tinha trocado de cama, viu? Não tem problema, não. É todas as camas, viu? Pra falar a verdade, hoje em dia a gente tem mais medo que seja um malfeitor mesmo, um ladrão, que um espírito, né? É verdade. E ainda mais que negócio de pancada, né? De batida, João, assim. Eu não fico apavorada, não. No início eu ficava muito apavorada. Depois que comecei a estudar com vocês, então assim, eu já me tranquilizo quanto a isso. Então foi só uma vez que eu senti que eu fiquei pregada na cama, que eu senti assim
como se fosse um vulto, uma coisa negra querendo me segurar, me agarrando. Aí eu comecei a orar, comecei a pedir a espiritualidade, foi amenizando e saiu, assim, como se fosse uma fumaça. Mas foi só uma vez. Depois disso, eu não sinto mais medo. Graças a Deus. Agora, uma coisa que eu. Assim, a gente brinca com essas coisas e tudo, mas uma coisa que eu já percebi há um tempo, né? Eu faço o evangelho no lar todo dia, eu oro muito, então eu tenho muita comunicação com o plano espiritual através de oração. Eu oro muito pelas pessoas desencarnadas. Então, como eu estou dizendo, tirando esses 2 episódios, que foi o do espelho que quebrou e essas batidas no banheiro, hoje, se eu for analisar isso aí, mesmo assim, de forma imparcial, eu imagino que eu senti medo nessas 2 vezes, porque os dois momentos. Os 2 momentos aconteceram de forma que aquilo ali não foi coisa de gente de espírito bom querendo me, sabe? Porque eu particularmente eu passo o dia tendo muitas sensações todos os dias. Às vezes eu estou trabalhando aqui no meu escritório aqui em casa e sinto uma aproximação de um espírito do meu lado, assim, um calor mesmo, como se tivesse uma pessoa atrás de mim, mas é uma sensação boa, que aquilo ali não me dá medo. E acredito muito que a minha casa é muito bem frequentada em termos espirituais por conta das minhas orações, por o evangelho não fazendo nada de errado na minha vida. Pode ter certeza. Então, agora obviamente que uma vez ou outra, como aconteceu isso aqui na casa, eu acredito até que a questão do espírito, do espelho, a gente foi tratado em mediúnica, referente ao morador antigo aqui da casa, então não era uma coisa com um espírito bonzinho. Então obviamente que se você, até mesmo se você estiver andando numa rua e aparecer um malfeitor na sua frente, a sensação que você vai ter é ruim. Certeza. Diferente de você cruzar com a pessoa no meio da rua, a pessoa lhe dá um bom dia, uma boa tarde, boa noite, você vê que é uma pessoa de boa índole, você não vai sentir medo. Da mesma forma é com os espíritos. E o parâmetro para a gente analisar se é um bom espírito ou não é a sensação que a gente tem. Porque um espírito bom, quando aparece para você ou quando se manifesta de alguma forma, a última coisa que você vai sentir é medo. Inclusive, ele nem permite que você sinta medo. Ele emana aquela energia boa para você. Você vai sentir medo de energia boa? Não vai. Verdade. Agora, se você começar a sentir receio, medo, der vontade de correr, pode ter certeza que ali não é uma peça muito boa. Na maioria das vezes, que pode acontecer também do espírito não ser ruim e aparecer você ter medo porque é alma, né? Mas assim, é um primeiro momento. Logo, se você for parar para analisar, você vai ver que ali não tem motivo para ter medo. Mas se continuar insistindo a sensação ruim, uma angústia, ou medo, ou qualquer coisa, pode ter certeza que está vindo dele. Então ali não é uma coisa que ali você vai orar por ele, se você tiver coragem, né? A permanecer lá no local. Enfim, isso. A gente tem que começar a analisar as coisas assim, mais friamente, né? Verdade. Pessoal, essas instruções são próprias para quem é noviço na doutrina, né? Que nem nós, para quem... Eu não sou tão noviço mais, né? Mas para quem está se encaminhando no conhecimento da doutrina espírita, é importante. Essas informações são tiradas, isso que o Beto está falando, são informações tiradas das fundamentações, né? Não é somente da prática dos hábitos que ele tem, não. Que ele deve ter comprovado com o hábito, né? Mas isso aí é Kardec que orienta, dessa forma aí mesmo. Então, meus irmãos, vamos fazer, quem é que faz para nós a prece de agradecimento hoje? Hoje é a Francimeire que vai fazer, Pode ser sim, João. Coisa Na boa. hora que a Janaína estava falando e o Beto estava falando, Sim. a respeito da cama. Na quarta-feira, ao terminar o estudo, eu fiquei. O meu menino dorme sempre comigo, porque meu esposo trabalha viajando, só volta para casa na sexta-feira. Então ele dorme no quarto comigo, não me deixa ficar só. Terminou o estudo, ele se ajeitou para dormir, e eu deitei. Quando eu deitei, assim, com uns 2 minutinhos, eu senti a cama baixando
e aquele vulto deitado do meu lado. Aí eu digo, oh meu Deus. Aí comecei a orar, né? A única coisa que eu comecei a orar era, Senhor, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Fiquei bem quietinha. Fiquei orando. Sei que adormeci. Aí eu ouvi o Beto falando agora, as sensações. Se eu orei e conseguia dormir, creio que não era tão... Era um espírito, né, que veio me acalmar, porque também eu estava muito agoniada da semana, por motivo do meu esposo estar doente, vai ter que passar por um processo cirúrgico, uma biópsia, eu estava muito agoniada. E eu passei a semana toda orando, pedindo aos guias de luz e Bezerra de Menezes que guiasse o dia da biópsia para eu poder saber, que eu estava muito agoniada para saber o resultado. E realmente, João, por incrível que pareça, quando ele entrou, eu pedi tanto que ele acompanhasse, que o médico me desse aquela resposta. Olha, eu recebi a resposta do jeito que eu lhe pedi. Eu não estou mentindo uma letra. Que maravilha. E graças a Deus me acalmou, né? Porque não deu maligno, deu benigno, graças a Deus. E quarta-feira eu tive esse episódio. Só que uma outra vez eu tive esse episódio, só que foi do jeito que o Beto disse. Foi terrível, eu fiquei pedrificada. Eu não consegui nem orar. Mas dessa vez foi diferente. Eu consegui orar e dormir, graças a Deus. É isso aí, pessoal. São as mediunidades que nós possuímos, né? Muito embora não sejamos médios na acepção da palavra, né? Que médio é aquele que sente fisicamente de modo bem patente, né? Mas a gente sente mais ou menos, um certo grau, essa presença também. Então vamos lá. Pois vamos fazer a nossa oração de hoje, agradecendo a semana que nós tivemos, agradecendo os estudos, agradecer a Deus por cada um de nós, por a dádiva de estar vivos aqui, estudando, aprendendo uns com os outros, você nos passando essa informação, cada vez nos fortalecendo a doutrina, e que, como você falou no início, será para o futuro um espelho para todas as outras religiões, pedindo sempre aos nossos guias, né, os nossos guias de luz, que possam nos iluminar na nossa caminhada, porque a caminhada não é fácil, é difícil, pedir forças, sempre a paciência, a sabedoria, a leveza de sabermos aprendermos e entender aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Então hoje eu só tenho a agradecer a todos, agradecer a Deus, agradecer a minha vida, agradecer a força e a pequena sementezinha que eu tenho na minha casa, porque a doutrina aqui só eu, meu filho e meu esposo. Minha família não aceita muito não, mas graças a Deus também já consegui que eles aceitam, já vê que eu estou estudando, não diz mais nada, já me perguntam muitas vezes algumas coisas. Então hoje eu só tenho o quê? Agradecer a tudo que está acontecendo na minha vida. E se algum dia, que eu não sei, com meus estudos, florar ainda mais a mediunidade, eu aceito, em nome de Jesus. Que assim seja a todos nós. Graças a Deus. Muito obrigado, Francimeire. Muito obrigado, minha irmã. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Beijo, tio. Boa noite a todos. Lá amanhã, Nico. Vou sim. Tá bom, 13 horas. Vamos lá amanhã. Tá bom, beleza. Amanhã é estudo, amanhã. viu? Amanhã é estudo, pessoal. Uma coisa boa. Porque a gente descansa mais a mediunidade e trabalha mais a mente, o conhecimento. Vai ser muito bom, se Deus quiser. Até amanhã, João.